queridos, nós estamos falando, o pastor Euler iniciou, né? Nós estamos quase terminando o livro de Tiago. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o livro de Tiago. E eu tenho certeza que vocês estão sendo ministrados, não estão sendo ministrados? Nesse livro de Tiago? Eu estou sendo muito ministrado. Só lembrando que esse Tiago, que escreve esta carta, não é nenhum dos dois discípulos de Jesus, que é o Tiago, filho de Zebedeu, e o filho de Alfeu. Não, esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Tá certo? E João, ele registra brevemente como que era o relacionamento de Jesus com os seus irmãos. Olha só, vamos ver o que João destaca lá em João 7,5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Olha só. Nem os irmãos de Jesus estavam crendo nele. Mas, após a morte e ressurreição de Jesus, esse Tiago e o irmão dele, Judas, se converte a Cristo Jesus. E, especificamente, Tiago, ele se torna um grande líder da nossa igreja em Jerusalém. Ok? E ele sofre perseguição até que é morto, né? Mas antes, ele deixa esse legado para nós, da nossa vida cristã, como deve ser a nossa vida cristã. A sabedoria de Tiago, ela foi fortemente inspirada pela própria vida de Jesus, porque Jesus era o seu meio-irmão. Então, tudo aquilo que Tiago escreve é dele estar convivendo com Jesus, mesmo até aquele momento não crendo, mas agora crendo em Cristo Jesus. Ele, então, com a sabedoria de Jesus, aquela vivência, a primeira fase da vida de Tiago, ele aprende com Jesus tudo sobre a questão do reino de Deus. Olha só a propriedade desse livro de Tiago. E a segunda fonte da sabedoria de Tiago também são os escritos de Provérbios. Então, Tiago, ele se baseia por aquilo que ele já havia estudado no livro de Provérbios. Então, Tiago passou a vida dele, né, ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus e lendo Provérbios. Há quem diga que o livro de Tiago também são os pequenos provérbios, né? Então, só lembrando, queridos, eu ia falar crianças, que a gente sempre lida com crianças, né? Só lembrando, queridos, que essa carta de Tiago, ela está endereçada, o destinatário dela são as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas, ou seja, não estava em Israel por conta da perseguição. Eles estavam, fugindo por conta da perseguição. Então, Tiago escreve essa carta para eles. Sempre aqui, estou continuando dando pano de fundo histórico aqui para nós nos localizarmos onde nós estamos, né? E Tiago, essa carta dele, ele não trata de questões teológicas e nem trata, obrigada, mano, e nem de questões doutrinárias, não. O foco de Tiago é fazer o quê? Nos ensinar para nós colocarmos a nossa fé em prática. Ok? Por isso que eu intitulei a nossa conversa de hoje em... Qual que é o título da conversa de hoje, irmãos? Vocês leram aqui no banner? A seriedade da... Obrigada, pastor Euler. A seriedade da vida cristã. Tá? Então, nós vamos conversar sobre isso, sobre a seriedade da vida cristã. Então, eu sei que não é muito legal, humanamente falando, nós ouvirmos esse tipo de ministrações. Sabe por quê? Porque Tiago, ele vai lá dentro, ele mexe com a gente. Tiago, ele não escolhe palavras, ele vai a fundo. Ele mexe com os nossos corações, né? E ele se intromete mesmo na nossa vida. E eu tenho certeza que, para mim, todas as ministrações até agora foi como se levasse um soco no estômago. Alguém levou soco no estômago aí? Dói ou não dói? Dói. Misericórdia, dói. E as ministrações que nós estamos recebendo sobre essa série, sobre o livro de Tiago, para mim, eu considero como um soco
na boca do estômago. O que eu vou fazer com isso, né? Por isso que nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui durante estes dias. E a palavra do Senhor, ela é como um martelo, né? Que esmiuça a penha dura do nosso coração. Então, por isso que hoje não vai ser diferente, tá, irmãos? Não. Não vai ser diferente. Hoje vai vir também um pouquinho de soco no nosso estômago, tá? Aí você fala, ai, que dor, né? Ai, que dor. Mas aí o Espírito Santo vem e nos ajuda e nós vamos dar respostas àquilo que nós estamos sentindo. Então, nós vamos partir para o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 17. Hoje nós vamos, com a graça do Pai, encerrar o capítulo 4 de Tiago, tá bom? Lembrando que Tiago tem 5 capítulos. Vamos ao texto. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Já nesse texto, né, nós vamos trabalhar esse texto aí, nós já vemos aí logo de cara, eu considero aqui a primeira advertência de Tiago para nós, que é, nós não somos juízes. Fala aí para o seu irmão, fala aí, você não é juiz. Você não é juiz. Você não é juiz. Olha o que o texto diz de Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Nós já havíamos aprendido com o próprio Tiago, ali no capítulo 3, versículo 9, o seguinte, a respeito da nossa língua, a respeito de como nós a utilizamos. Olha só. Com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, Tiago continua falando, alertando o povo sobre o pecado da maledicência. Falar mal contra o outro, falar mal contra o próximo, é um pecado e faz com que eu e você nos colocamos num patamar mais elevado que o outro, nos faz nos sentir superior, e nos colocamos numa posição de juízes. A palavra de Deus está falando isso. Queridos, quando eu e você pensamos em falar mal, nós já não estamos mais cumprindo a lei. E essa lei aqui que se refere não é a lei humana, é a lei de Deus. Então, o Tiago está aqui dando esse alerta. Está aqui retificando o que ele já disse antes. Irmãos, por favor, se vocês querem ter uma vida espiritual frutífera, vocês não devem falar mal dos irmãos.
Por que será que Tiago escreve isso? Por que será que o Espírito Santo conduz Tiago a falar sobre isso e hoje o Espírito Santo nos conduz a meditarmos sobre isso? Porque isso é da essência humana, da nossa natureza humana. Nós fazemos qualquer coisa para nos safarmos. Nós fazemos qualquer coisa em relação ao outro, quando o outro não pensa igual a gente pensa, não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse, então nós, igual o pastor Euler fala, arrumamos a nossa língua nos dentes e falamos mal do outro. E Tiago aqui, ele fala, o Tiago 4,11, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Olha só. Que o Espírito Santo esteja ministrando no nosso coração. Será que na nossa trajetória cristã, nós nunca falamos mal de alguém? Lá na minha casa, com o meu esposo, com a esposa, com os filhos, com o sogro, com a sogra. Quando nós estamos almoçando, de repente não falamos mal dos pastores, da nossa liderança. E olha só aqui o que Provérbios fala em Provérbios 16, 28. O homem perverso, olha só, queridos, o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os melhores amigos. Para vocês verem o quanto a maledicência é um pecado terrível. Se essa eu posso caracterizar assim. Falar mal de alguém. Enquanto Deus, enquanto o Espírito Santo trabalha para unir, trabalha para fortalecer a unidade da família, fortalecer a unidade do corpo de Cristo, fortalecer a unidade dos amigos de trabalho. Deus age dessa forma, o diabo age completamente diferente. E a gente tem que entender, queridos, nós temos que entender que cada um de nós temos uma história. O outro tem uma história. Quando nós cantamos, mudou a minha história, né? Tu és um Deus extraordinário, mudou toda a minha história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, o outro tem a história dele. E isso não me dá o direito de falar mal dele, porque se ele não pensa igual eu penso, se ele não age conforme eu ajo. Então, queridos, se a pessoa que está fazendo algo que você não concorde, isso em qualquer âmbito, tá? Vamos pensar aí no âmbito familiar, no trabalho, aqui na nossa comunidade de fé, ou na sociedade, se você e eu depararmos com pessoas que não pensam igual a gente, e nós não concordamos, que o Espírito Santo nos lembre que Deus é Deus, e de que, quem é você para julgar o próximo? Quem? Tiago faz essa pergunta, é uma pergunta retórica que depois ele vai responder. Quem é você para julgar o outro? A verdade é que, quando eu pensar em falar mal de alguém, eu oro para que o Espírito Santo esteja realmente fazendo essa pergunta, me fazendo lembrar dessa pergunta. Roseli, quem você pensa que é? Queridos, eu quero confessar algo para vocês. Quando eu estava me preparando essa ministração, de uma manhã eu cheguei no meu amado esposo, falei, amor do céu, o que foi? Eu descobri que eu não sou humilde. Até agora eu estava achando que eu era humilde. Mas depois eu vou falar sobre por que eu acho, né? Nós vamos caminhar ainda mais um pouquinho. Tiago ainda continua ali no versículo 11, falando assim, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas você está se colocando como juiz. Sabe por quê? Porque a lei de Deus diz para nós amarmos a Deus e amar o nosso próximo. Então, quando eu e você falamos mal do outro, nós não estamos cumprindo a lei.
nós estamos sendo mais elevado que a lei. Por exemplo, Deus, o Senhor não sabe de nada, eu é que sei. Eu é que sei o que eu passo com esse meu esposo. Eu é que sei o que eu passo com essa esposa. Eu vou falar mal, sim. Ela vai pagar, ou ele vai pagar. Não. Queridos, e quando Deus, através do Espírito Santo, traz essa palavra para nós, não é para nós nos sentirmos, poxa, Deus não me ama. Não, é justamente para nos corrigir, porque Ele nos ama. Nós estamos nessa série de mensagens e nós vamos dar respostas à sociedade, vamos dar respostas a nós mesmos, vamos dar resposta à comunidade de fé, vamos dar resposta a quem está dentro da nossa casa. E a Deus em primeiro lugar. Senhor, quem eu sou? É para nós nos tornarmos melhores. É para nós sermos o bom perfume de Cristo aqui nessa terra. É por isso que o Espírito Santo declara nesta noite que eu e você não podemos falar mal. E Tiago aqui, ele é incisivo, dizendo assim, que aquele que fala mal está julgando o irmão e é superior. Eu vou ser bem redundante, que eles querem para ficar mesmo, gravado na nossa mente e no nosso coração. Então, nós temos que fazer o quê? Cumprir a lei e não sermos juízes. Como que nós cumprimos a lei, irmãos? Em nome de Jesus. Nesta noite, se ao menos nós gravarmos isso no nosso coração, eu cumpro a lei. Quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Eu cumpro a lei. Quando eu amo a Deus e quando eu amo as pessoas. Então, eu não vou ser juiz. Nós não somos juízes. Olha o que Tiago ainda continua falando no versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Tiago está falando assim, Deus é soberano, Deus é Deus. E por Ele ser Deus, Ele legisla. Legisla? Não só legisla, mas Ele também é juiz. Ele faz a lei e Ele executa a lei. Ele espera em nós. É Ele que é o juiz. Não sou eu, não é você. Então, Tiago, ele vai direto no ponto, sem rodeios. E ele ainda acrescenta que só Ele, só Deus, é que pode julgar, porque só Ele que pode salvar e destruir. É sério, irmãos? Está doendo o estômago? Está doendo, meu. Tiago, então, coloca todos nós aqui no nosso devido lugar, fazendo essa pergunta: quem é você para julgar o próximo? Queridos, mas aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou amar a Deus, amar o meu próximo? É que você não conhece, Rose, quem está ali do meu lado. É graça de Deus. Creia, queridos, é graça de Deus na sua vida. Quando Jesus Cristo morre, quando Jesus Cristo abre os seus braços e declara: Pai, está consumado, Ele diz: agora eles podem amar, porque eu cumpri a lei. Jesus cumpriu a lei, queridos. Nós temos que o quê? Agora, somente obedecer. Amar. Amar com o amor de Deus. E é graça de Deus, é o Espírito Santo que vai nos fazer que este amor que já está derramado em nosso coração, que frutifique. Nessa sociedade que está tão fétida de pecado. Vocês viram o que aconteceu nas Olimpíadas? Como chama? Inauguração? A abertura das Olimpíadas. Que afronta. E nós
como filhos e filhas amadas do Pai, devemos exalar o cheiro suave de Cristo, amando a Deus e amando as pessoas. E aí, Tiago 2, capítulo 2, nós já vimos isso, versículo 8, ele diz o seguinte, vai lá, Brenão. Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada nas Escrituras, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. A gente fica assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Essa é a minha oração. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Ame a Deus, ame o próximo. Ponto. É fácil? Não. Porque nem eu, muitas vezes, gente, eu me aguento. E aí a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. É só graça de Deus na vida da gente, né? E aí, Tiago, ele continua chamando a nossa atenção agora para a questão da nossa presunção quanto às realizações da nossa vida aqui terrena. E aí, a segunda advertência, que é, cuidado com a presunção. Vamos lá saber o que é presunção. O dicionário diz que é uma opinião demasiado boa e lisonjeira sobre si mesmo. Aí eu me acho. Eu tenho uma opinião muito boa sobre mim. Eu sou a Roseli. Você, mas eu, Isso daí é presunção. Olha só o que Tiago fala no versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tiago, ele não está aqui censurando o planejamento, ele não está condenando quem faz planejamento, não. Aliás, Deus nos ensina a nós planejarmos, né? Nós temos que planejar, é de Deus. Deus planejou o mundo e por isso que nós estamos aqui. Mas a Bíblia condena o quê? É o meu coração arrogante, é o meu coração presunçoso, é o meu coração como me vangloriando. É aquela pessoa que se acha. Amanhã eu vou para aquela cidade ou para aquela outra, e eu vou passar lá um ano. E eu vou ganhar muito dinheiro lá. Se vou. Pois eu sou a Roseli. Eu sou expert em vendas. Eu tenho uma boa eloquência. Conheço todas as pessoas. Eu tenho carisma para conversar. Todos gostam de mim. Isso aí é prepotência. Isso aí é uma presunção que Tiago aqui está condenando. O problema, queridos, não é nós fazermos o planejamento da nossa vida. O problema é não colocar Deus no centro. O problema é não estarmos dispostos à boa, perfeita e vontade de Deus. Tudo que nós fizermos tem que estar debaixo da boa e perfeita vontade de Deus. Todos os nossos planejamentos. E aí, Tiago continua nos alertando sobre, agora, a terceira advertência, que fala sobre a transitoriedade da vida. Gente, queridos, amados irmãos, não é novidade de que todos nós somos vulneráveis. Um bichinho, uma mosquita da dengue derruba a gente. Somos vulneráveis. Então, independente da nossa classe social, independente do nosso dinheiro ou não, independente do nosso estado físico, emocional, independente da nossa saúde boa ou não, independente se eu sou linda ou se eu sou feia, independente se eu sou rico, se eu sou pobre, independente de qualquer circunstância, se eu sou velho, se eu sou criança,
se eu sou um jovem forte. Somos todos iguais e a nossa vida é passageira. Nós não podemos garantir a vida. Nós não podemos garantir a vida. A nossa vida, ela é transitória. E aí, veja o que Tiago fala. Tiago, capítulo 4, 14, ele diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Queridos, lembre-se, não estamos falando aqui que não é para fazer planos. É cuidar o coração, a prepotência, a presunção. E aí Tiago fala assim: vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece e por um pouco de tempo e depois se dissipa. Pensa comigo numa neblina, naquela cerraçãozinha, não é? Está ali e de repente, passou. É a transitoriedade da nossa vida nesse percurso aqui, terreno, efêmero, nessa terra. E a gente agarra com unhas e dentes, nos colocando acima de tudo e de todos. E aí Tiago fala: que é a sua vida? É névoa, é neblina. A gente não tem condições de garantir a nossa vida. E o fato de eu e você sermos cristãos também, não nos isenta da tempestade que vem, que assola as nossas vidas. Não é porque eu e você somos crentes em Jesus, que nós estamos blindados. Porque no mundo tereis aflição. Jesus disse: mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. O nosso Jesus está conosco. E aí, queridos, nós vimos, né? Há alguns anos atrás, a pandemia mostrou isso. Evidenciou isso. De que um vírus colocou o mundo inteiro de cócoras a ele. Ceifando várias e várias e várias pessoas. E aí, não importa, foi rico, foi pobre, foi cristão, foi não cristão, foi jovem, foi criança, foi adulto, foi velho. A transitoriedade da nossa vida. Que é a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? O que nós estamos fazendo com o tempo que nós estamos aqui nessa terra? Será que quando nós estivermos lá no céu, nós pensaríamos assim: poxa, eu deveria ter louvado mais ao Senhor lá. Eu deveria ter ido mais à igreja. Eu deveria ter contribuído mais com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Eu deveria ter estendido mais a minha mão ao próximo. Por que eu desperdicei a minha vida na terra? Por que eu não me coloquei à disposição do Pai para Ele fazer a vontade dEle e não a minha? Por que eu não disse sim à vontade dEle? E nesta noite, queridos, Deus espera uma resposta do seu coração. Essa série de mensagens que fala sobre Tiago, a prática da nossa fé, o Espírito Santo está ansioso. Roseli, que resposta você vai dar para mim? Aí Tiago, diante da soberania de Deus, diante da nossa vulnerabilidade e diante da nossa dependência em Deus, ele traz aqui para nós, ele vai continuando falando sobre como deve ser a nossa postura, considerando tudo isso. Aí ele diz ali no versículo 15, ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos
e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Pai, seja feita a tua vontade, não é a minha. Se o Senhor quiser, eu abro mão. Eu renuncio todos os meus sonhos. Se o Senhor quiser e eu viver, eu vou fazer isso ou aquilo. Se o Senhor quiser e eu viver, eu vou ter filhos. Se o Senhor quiser e eu viver, eu vou ser uma excelente empresária. Se o Senhor quiser e eu viver, eu vou contribuir no reino a cada dia mais. Eu vou atrás dos perdidos. Se o Senhor quiser e eu viver, Pai, eu vou abrir a porta da minha casa. E vou fazer da minha casa um lugar de adoração, onde as pessoas poderão vir, e num espaço pequeno de 1h30, nós vamos comungar a nossa fé juntos. Porque a nossa vida é passageira. Coloque os teus sonhos nas mãos do Senhor. E essa frase, se o Senhor quiser, não deve ser um bordão, não deve ser um chavão, mas deve ser uma tomada de consciência, para que nós possamos sempre reconhecer o quê? Quem é Deus e quem nós somos. Quando nós falarmos sempre, se o Senhor quiser, não é para ser um bordão. Ó, Deus é Deus. E eu sou eu. Eu sou falha. Eu sou dependente dEle. Então, queridos, todos nós temos que tomar essa consciência de que nós somos dependentes do Senhor. E de que a graça de Deus está estendida na sua vida, na minha vida. Que o favor dEle, que a misericórdia dEle está na sua vida. Deus não está contra você. Se a porta está se fechando, não é porque Ele está contra você. Se está acontecendo coisas que não estão dentro da sua vontade, não é porque Deus está contra você. Muitas vezes, querido, eu e você não temos a presunção, que é aquele sentimento, né, demasiado sobre mim mesma, né? Eu me autolisonjear. De repente, eu não tenho uma presunção assim, na área de finanças, mas eu posso ser presunçosa no meu jeito de ser com as pessoas. E aí eu vou colocar aqui um parênteses que eu falei para o pastor, para o meu marido, que eu não sou humilde. O Espírito Santo mostrou no meu coração uma área que eu estava me achando. Como é que é? A última bolachinha do pacote. Você acha, irmãos? Por causa da minha família. Quem sou eu? Quem é a minha família? Porque eu sei lidar com as pessoas. Mas o Espírito Santo mostrou para mim, mas deixa pisar no teu calo. Eu me transformo. Mexe com o meu orgulho. Aí eu descobri, o Espírito Santo falou para mim, você não é humilde em nada. Você é orgulhosa. E nesta noite, queridos, eu oro e eu peço ao Espírito Santo para mostrar qual área das nossas vidas que a presunção está aumentando e tomando grande proporção. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma opinião muito exagerada a meu respeito sobre mim mesma, e quando eu me vanglorio, isso abre portas para o orgulho, que é a quarta advertência, que é o cuidado com o orgulho.
E o orgulho, queridos, ele é essencialmente competitivo por natureza. Sabe por quê? Porque a minha natureza caída, adâmica, carnal, ela quer competir com a natureza de Deus. O meu orgulho. Deus fala algo para mim e a minha natureza fala, não. Deus inspira pessoas para me confrontar, eu não aceito. Pastor Euler sempre fala, a Roseli é mais difícil de pedir perdão. E eu digo, porque eu erro menos. E não é verdade. Eu erro muito. Foi isso que ele disse, amor, como que você descobriu, amor, que você não é humilde? Eu falei, com a palavra. E eu quero pedir perdão, irmãos, para vocês, todas as vezes que inconscientemente eu agi com essa presunção com vocês. Quando vocês esperam algo de mim e eu não dei a vocês, me perdoe. Aí Tiago continua ali no versículo 16, falando sobre o orgulho, né? Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Queridos, é maligno. O orgulho é maligno. Aí você pode estar se perguntando, mas eu não posso ser orgulhosa assim, né, das coisas que eu faço? Sim, pode. Por exemplo, das conquistas, né, que foi o seu esforço. Igual eu gosto de estudar, quando a gente consegue as notas, né? É um orgulho positivo, é um orgulho bom. Mas aqui, o orgulho perigoso é aquele que exalta o nosso ego. É aquele que nos torna uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. É esse orgulho aqui que afasta o meu coração e o seu coração de Deus. Queridos, e esse orgulho começou com Lúcifer. Esse tipo de orgulho começou com Lúcifer. Lúcifer, ele é o anjo de luz, era o anjo de luz e queria subir além das estrelas. Queria ser adorado. E Deus lança ele dos céus abaixo, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Orgulho é perigoso, orgulho é pecado. E antes do orgulho, aliás, antes da destruição de Lúcifer, é porque aconteceu o orgulho. Cuidado com o orgulho. Cuidado até com o orgulho da sua humildade. Era o que acontecia comigo. Eu falava brincando, mas lá no inconsciente, eu me achava humilde. Quem sou eu? Quem é você, Roseli? Provérbios 16, 18 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. E nós vemos também o exemplo de Naamã. Lembra de Naamã? Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria, e ele ficou leproso. E ele ficou sabendo que o profeta Eliseu orava e curava. E ele mandou alguém chamar Eliseu para orar por ele. Você sabe o que Eliseu fez? Mandou recado. Olha, você fala para o rei que se ele banhar, né, no Rio Jordão 7 vezes, ele vai ficar curado. Pronto. Não chegou, não foi lá perto de Naamã, só falou. Mandou recado, manda ele fazer isso. Olha a presunção, olha a arrogância de Naamã, que eu quero compartilhar com vocês aqui, o orgulho dele. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar,
farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Ele ficou indignado. Quem que esse profeta pensa que é? Porque Naamã tinha um coração arrogante. Mas aí os amigos dele, os conselheiros dele, aconselhou, por favor, se ele te pedisse coisa pior, você não ia fazer? Ia. Então vai lá, é só 7, é no Rio Jordão. E ele foi curado, né? Queridos, então, o orgulho é diferente da humildade. Que o Espírito Santo esteja mostrando para os nossos corações, eu sou orgulhosa ou eu sou humilde? Eu não estou lançando condenação, nós estamos aqui, o Espírito Santo está fazendo nós refletirmos sobre nossas vidas. Olha sobre a humildade, o que é a definição do dicionário. A humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Eu tenho consciência das minhas limitações. Eu tenho meus pontos fracos. Se mexer no meu calo, eu vou para cima. E também é um sentimento de modéstia e de simplicidade. Isso daqui é uma definição de humildade pelo dicionário. E nós aprendemos a ser humildes com quem? Com a pessoa mais humilde daqui do salão, dessa comunidade? Com o nosso mestre, com Jesus. É olhar para ele. Olha só o que Jesus fala aqui, escrita por Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus disse, é comigo que você vai aprender a ser manso e humilde de coração. E aí vocês vão ter descanso para a sua alma. Amém, igreja? Ser manso e humilde é só Jesus que nos ensina. E é por isso, queridos, que eu me confrontei, a palavra me confronta. Quando nós lemos a palavra, ela mostra quem nós somos. E é por isso que eu disse, eu não sou nem um pouco humilde. O Espírito Santo vai falando conosco, vai mostrando as áreas da nossa vida que precisamos nos humilhar perante a boa mão do Senhor. Aprender com Ele significa andar com Ele. Não é apenas uma vez a semana, aqui no domingo, é todos os dias. Ler a palavra, comer esta palavra. Mandar para o seu espírito, para que ela produza vida. É isso que é andar com Jesus. As portas estão se fechando, nós estamos sendo, o cristão está sendo cada vez mais funilados. E nós precisamos aprender com Jesus. Porque quem vai habitar no céu? Quem vai habitar no céu? Amém. É com Ele que nós vamos aprender a sermos humildes. Certo? Queridos, e nós aprendemos com Jesus, quando Ele deixa toda a glória dEle. Olha o que Paulo fala à nossa igreja de Filipos. Ele diz o seguinte, seja, e ele está falando com você, coloca o seu nome aí, ó. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, o nosso maior e único exemplo é Jesus. Ele deixa toda a glória dele, e se faz como um de nós, em obediência ao Pai. E ele era Deus, e como homem, ele não se usurpou do poder dele de Deus, para usar a seu próprio benefício. Ele se humilhou.
ele obedeceu. A humildade diz respeito à obediência a Deus. Jesus se humilhou, Jesus deixou a glória dele, se fez como um de nós, como nós. Se esvaziou. E como servo de Deus, como humano, ele obedeceu ao Pai, até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era a morte mais horrenda que existia, mais vexatória, mais humilhante que existia. E Jesus o fez para cumprir toda a lei, para que hoje eu e você, através de Cristo Jesus, pudéssemos amar a Deus e amar as pessoas. Ele fez isso uma vez por todas e uma vez por todos. E aí, Tiago, nós aqui concluímos, né, o capítulo 4, falando do versículo 17, Tiago fala assim, olha, você não só peca fazendo coisas erradas, mas você também peca quando você não faz o certo que tem que fazer. Olha lá o texto. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Dói. E o Espírito Santo nesta noite, queridos, ele está trazendo no nosso coração a revelação de quem Deus é e de quem nós somos. E Deus espera ansiosamente que nós nos arrependamos. Não tem como nós querermos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Tem que ter mudança. E arrependimento é mudança. É mudança de mente, é mudança de atitude. E é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus.